E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, amigos, então continuamos esse capítulo 8º, né? Nós vimos a questão da vinculação recíproca, que era o quê? No momento que Marita estava sofrendo, o pai entra, né? Bate no quarto, o próprio André e Neves estimulam para que ela abra a porta. Agora, olha que coisa séria, né? O André e Neves eram espíritos, eram desencarnados sim. Mas eles se surpreenderam quando viram que o pai, o Cláudio, ele entrava enrodilhado por aquele mesmo obsessor que tinha feito ele beber. E aí, como obsessor, né, não vai fazer bem, né, eles começam a ficar assustados com o quadro que se apresenta diante deles. Isso é para a gente saber, gente, que ninguém tem a verdade total. A verdade total é Deus, né? A gente já viu ficar assim, mas o Espírito sabe. Ele sabe até onde é dado ele saber, mas ele não sabe tudo, né? E aí, como ele estava envolvido pelo obsessor, olha o que o André Luiz está falando. Isso conferia ao semblante de Cláudio expressão diferente. O hipnotizador, cuja visão espiritual não nos atingia, senhoreava-lhe sentimentos e ideias, enquanto ele se deixava prazerosamente senhorear. E vamos dizer que isso aconteceu através dos goles de uísque. Olha que coisa séria, né? É essa a posição. Mas aí é purismo, não pode beber. A gente pode tudo. A gente pode tudo. Agora a gente tem que entender e ter conhecimento e entendimento das consequências daquilo que eu posso. E aí é esse conhecimento disso. E o meu projeto de vida, né? O que eu quero para mim mesmo, que vai falar assim, eu posso, mas não devo, né? Vale a pena fazer um sacrifício, né? Aí eu vou ver se vale ou não. Ninguém está dando discurso moralista. Ninguém está falando que o que eu falo é certo ou criar seguidores nisso naquilo. A doutrina espírita, ela vai nos trazendo as consequências, não através de um discurso, mas através da exposição de fatos. E aí, a partir do fato que eu me assenhoreio, né, que eu tomo conhecimento, eu vou tomar a consequência, a decisão daquilo que eu quero fazer da minha vida e daquilo que eu quero para mim, né? Então, Cláudio, né, estava assim, né? O olhar obediente adquirira a turvação característica dos alucinados. O recém-chegado, que é o Cláudio, que é o pai adotivo dela, transfigurara-se. Estranho sorriso franzia-lhe a boca. Diante das percepções limitadas de Marita, filha adotiva, ele era um homem comum. No entanto, à nossa frente, valia por duas personalidades masculinas numa só representação. Dois espíritos exteriorizando impulsos aviltados, quer dizer, deturpados, complementando paixões idênticas na mesma tônica da afinidade total. Gente, olha que coisa séria, né? Os dois estavam vibrando numa área, numa vibração, né? Numa expressão fluídica, que tanto o Neves quanto a André Luiz se espantaram. E aí Neves olha para André espantado. Não era só ele, menos experiente, que estava assim transido, amarrotado. Nós também, que do próprio André, acostumados no plano espiritual aos embates do sentimento,
alimentávamos aflitivas apreensões. E aqui, assim, fora o quadro que está se apresentando, é para a gente perguntar se, mas espírito fica aflito? Fica aflito. Naquele momento, né? Ele está aflito, porque era um processo de ajuda. Até os dois estimularam, uma menina chorando, sozinha no quarto, né? Vamos lá o pai para trazer o consolo. Mas quando o pai chega, né? E eles percebem o quadro espiritual que ali está, da vampirização do pai, né? E dos sentimentos que está acontecendo ali, eles ficam assustados. E aí ele continua. Aquele quarto, antes povoado pelos devaneios doloridos de uma criança, transformara-se em jaula, onde Cláudio e o vampirizador, singularmente brutalizados pelo desejo infeliz, constituíam juntos uma fera astuciosa, calculando o caminho mais fácil de alcançar a presa. Então, esse momento aqui é um momento, assim, fortíssimo do livro, né? É um momento que mexe com a emoção de todos nós, né? E um momento, assim, de um choque de realidade. Quanta situação acontece que vem para o noticiário ou não, e que são situações chocantes, dolorosas, e a gente está tendo um outro elemento para pensar, que é o elemento da vampirização, né? Que é a questão da obsessão, e nesse caso aqui, uma quase possessão. E aí continua André Luiz. Um clarividente reencarnado que contemplasse o dono da casa naquela hora, vê-lo-ia noutra máscara fisionômica. E aí a gente observa, né, como às vezes o médium, né, clarividente, que na verdade não seria nem a mediunidade, seria uma faculdade anímica, né? O próprio espírito tem uma possibilidade de sair um pouquinho do corpo, e no que ele sai do corpo, né, ele tem essa dupla vista, ele tem essa capacidade de observar além do que está no corpo físico. E os médiuns videntes também têm essa possibilidade, mas tem mais, criança vê. É por isso que a criança, muitas vezes, né, ela fica assustadíssima, não quer ir no colo do fulano, ela vê alguém que chega tão bonitinho, ela dá uma gritada e está estranhando, né? Tem esse estranhamento do não conhecimento, mas tem o estranhamento do reconhecimento. Porque nem sempre a nossa brincadeirinha, o nosso risinho, né, o nosso agrado, ele é real. Às vezes ele é uma coisa formal, e no fundo eu tô com raiva, e no fundo eu não tô bem, e no fundo, né, eu estou atraindo também outros espíritos. E isso é uma coisa muito séria, né, que a criança, porque o processo reencarnatório não está completo, ela consegue partilhar, em muitas situações, do plano espiritual e do plano material, sem que isso constitua, meu netinho é médium, né? Meu sobrinhozinho é médium, né? É criança isso e aquilo, tem uns termos que são falados aí, né? Em termos especiais. Não, né? É um fato natural dentro da própria lógica do processo reencarnatório, né? Mas, nesse momento, André Luiz fala que alguém que esteja nesses casos, né, veria essa situação que Cláudio mudou a fisionomia. A incorporação medianímica, espontânea e consciente, positivava-se em plenitude selvagem. Por que essa plenitude é selvagem? Porque é algo muito ruim, né? É algo, embora esteja ligado à mediunidade, mas caracterizando uma comunicação bem grosseira, né? Bem selvagem, né? Porque o foco é a expressão material que a gente está vendo. O fenômeno da comunhão entre duas inteligências, uma dela encarnada e a outra desencarnada, levantava-se franco. Ainda assim, desdobrava-se tão agreste quanto o furacão ou a maré, que se expressam por forças ainda desgovernadas da natureza terrestre,
não obstante a ocorrência, do ponto de vista humano, efetivar-se na suposto silêncio, né, na suposta mudez do plano mental. Então ele não está falando nada. Não tinha nada falando. Ele foi pé ante pé, bateu na porta devagarzinho, né? Quer dizer, não tinha nada bruto sob o ponto de vista material, mas sob o ponto de vista moral, espiritual, era uma situação seríssima. Para nós, porém, não se instituiu apenas as formas de pensamento, dando conta das intenções libertinas da dupla animalizada, com estruturas, cores, ruídos e movimentos correlatos. Amedrontávamos igualmente escutar as vozes de ambos em diálogo claramente perceptível. Então, olha só, ali estava a questão do sexo, né? Não era sendo falado, mas na cabeça. E aí, né? Os psicanalistas, né? Os médicos, né? Falam, a questão do sexo não está na expressão fisionômica, mas na expressão física, é na cabeça, né? É por isso que hoje nas redes sociais a gente vê tanta coisa de barbarizar, não é, gente? É por isso que a questão da pedofilia, né? Essa situação toda, ela não se caracteriza tanto na ação, né? Quer dizer, mas aí o fulano foi acusado porque ele dentro de casa, né? Ele tem vídeos, computação. Gente, mas isso é crime? Claro que é. Claro que é, né? Por quê? A criatura alimenta o desejo. E se houver oportunidade, ela vai fazer. Que é isso, né? Primeiro é na cabeça, depois é na ação, né? É tudo a pessoa que fala assim, mas foi um impulso, né? Eu criei uma briga com o Serginho, mas foi impulsivo. Não, eu pensei antes, né? Às vezes pensei rápido. Mas antes de eu falar e de eu fazer aquilo, eu pensei. Só que quando eu penso, eu já atraio. E aí, a partir do momento que eu atraio, eu começo a perder o controle, né? Mas eu perco o controle por quê? Porque eu entrego o controle a quem tem a raiva do Serginho e quer falar tudo, né? Aí tinha até aquela música bem antiga, né? Que a gente briga de tanta coisa que não quer dizer, né? Na verdade, eu queria brigar, né? Eu sou brigona, né? Briguenta, né? Aí o que eu faço? Eu atraio um espírito que tenha implicância com o outro. E aí o implicante chega perto de mim, né? E quando ele chega perto de mim, o que ele faz? Ele aproveita, você, merece mesmo, eu entreguei a chave. E aí, às vezes, eu falo coisas que eu falo assim, meu Deus, eu não falei isso. Não estava no meu repertório, não estava no meu. Mas estava no repertório daquele a quem eu passei o requerimento, pode falar e falar tudo. Então isso é muito sério, gente. Porque a gente, às vezes, vamos dizer assim, patrocina um lixamento, né? Patrocina até um homicídio, né? Porque a gente está perto e a gente acha que tem que ser assim mesmo. Eu posso não ter falado nada, mas a minha vibração, ela é o aval, ela é o ponto inicial para que o mal se instale, né? E aí ele continua, né? Quer dizer, era uma dupla animalizada. As palavras, estavam no diálogo, olha só. As palavras escapavam do crânio de Cláudio, aparentemente silencioso para a filha adotiva, qual se a cabeça dele estivesse transfigurada numa caixa acústica de aparelho radiofônico, né? E aí a gente, nos rádios, né? Durante um tempo, a gente nem via isso não, né? Mas agora nessa onda retrô que tá aí na moda, né? A gente tá vendo bem o que é uma caixa acústica, né? Até no celular, né? Tem aqueles buraquinhos, caixa acústica não tem um buraquinho? Não tem os orifícios, né? Pequenininho, pra quê? Para transmitir o som, né? E esse buraquinho para transmitir o som, esses orifícios, são as brechas que a gente também tem na acústica da alma, né? A gente pode transmitir um som maravilhoso, como às vezes o som sai, sabe, uma coisa esquisita, né? Por quê? É o som do mal, né? É o som da má interpretação, das deturpações na vida, né? Então, essa caixa acústica, aparelho radiofônico, magnetizador e magnetizado denotavam sensualidade do mesmo nível.
refletindo na corrida garrafa. Lembra que antes houve aquela corrida para tomar uísque? Eu quero uma dose, né? E aí daqui a pouco outro espírito fala assim, não, eu também quero, agora é minha vez. E ele acaba bebendo de novo, né? Avaliávamos o perigo aberto à menina indefesa. A diferença ali é que Cláudio ainda encontrava recursos a fim de argumentar dentro da hipnose. Hipnose que ele, aliás, amimalhava. E aí essa expressão é muito boa, né? A gente às vezes fala assim, né? Eu quero tanto. E aí vou falar coisas pouquinho, né? Eu quero tanto emagrecer. Mas aí as pessoas, né, os nutricionistas falam assim, olha só, você tá com pensamento de gordo, né? Qual é o pensamento de gordo, né? Eu quero tanto emagrecer, mas, né? Eu amimalho, eu gosto tanto de doce. E eu tô falando que eu gosto de doce mesmo, né? Embora não tenha uma obesidade, eu gosto de doce, né? Mas aí o que eu vou fazer, né? Já que eu gosto de doce? Eu vou buscando os doces mais saudáveis, né? Pra quando eu quiser, né? Ou não resistir a um doce ruim, a uma porcaria, como se fala, né? Aí eu vou comer aquilo, mas aquilo não faz. Eu não vou ter a porcaria dentro de casa. Porque a questão é isso, gente. Amimalhar é trazer pra dentro da nossa casa mental, da casa física, aquilo que eu sei que eu não gosto, mas eu deixo na reserva. Eu não vou deixar. Se eu sei que aquilo é ruim e que eu tenho uma outra opção, eu vou ter saudável lá, né? Vou ter lá as frutinhas, né? Vou ter até doce, sim, mas doce de fruta, doce de legume, né? Essas coisas todas, né? Pra que eu vou ter em casa armazenado, né? Pacotes de balas, né? Pacotes de bombons, caixas de determinados doces que são altamente residuais e se eu tiver, a tentação tá mais perto. Então, amimalhar é isso, gente. Amimalhar é quando eu trago a tentação para perto, né? Se eu sei que acessando certos sites eu vou ficar ali 2 horas e vai ser difícil eu sair dali, e quando eu sair dali, eu saio com culpa, eu saio mal, eu saio numa situação muito difícil, o que eu faço, gente? Evito, bloqueio para mim mesma a entrada em determinados sites, a entrada em determinados programas. Imagina, eu sou vingativo, eu sou impulsivo, né? Eu sei que eu tenho isso. Por que é que eu vou estar vendo programas e filmes de violência que vão o quê? Estimular em mim essa questão, né? Vão fazer com que a cada momento eu fique mais irritado, né? Eu tenha mais assuntos a comentar acerca da violência. Se eu mesmo tendo uma religião, uma doutrina, mas eu acho que tem que ter pena de morte mesmo. No fundo, eu acho que se morrer 3 ou 4, vai servir de exemplo para os outros. Eu tenho isso, estou na religião. Mas esse sentimento ainda está em mim, né? Como é que eu vou amimalhar? O que é amimalhar isso? É eu começar a guardar em mim recursos para comentar e para argumentar. Aí eu leio sobre pena de morte, eu vejo um filme que a morte resolveu, né? Eu vejo noticiários em que há, embora, né? O jornalismo tenha que ser em terceira pessoa, mas a gente cada vez mais está vendo o jornalismo em primeira pessoa, né? Em que a criatura apresenta a notícia, mas vai em cima no comentário. Às vezes não é nem falado, gente. Mas há um risinho de ironia, há um olhar entre os apresentadores que você lê claramente a opinião, porque a gente não fala só com a palavra, né? Fala com gestual, e a gente fala assim, tá vendo, ó, ele tá falando, né, que nesse caso houve um perdão, uma coisa assim, mas que tinha que ser a punição. E aí eu saio dali, eu comento com a família, eu coloco nas redes sociais, eu comento com o vizinho, eu comento no transporte público, eu comento no mercado e eu vou cada vez aumentando mais, né? Aquilo que eu sei que é ruim e que eu tenho em mim. Então, amimalhar é isso, gente. Amimalhar é quando eu começo a ter um estoque de recursos para fazer o que eu quero. E aí, já que eu quero amimalhar, vamos amimalhar a boa parte, né?
Eu sou trabalhadora, eu gosto de trabalhar e tudo, né? Então, vamos... mas aposentei. Tudo bem, aposentei. Vamos pegar um trabalho voluntário, que aí eu vou me malhar o quê? Possibilidades, né? Mas eu gosto de falar beça. Alguns de nós gostamos de falar mesmo, eu gosto de falar muito, né? Então vamos lá. Agora tem site que só tem boa notícia, né? Tem isso. Então vamos falar coisas boas, vamos ler um livro. A leitura é algo muito bom, porque a leitura traz personagens, traz situações diferentes. Vamos assistir alguma coisa boa, porque observa só, meus amigos, há carência de coisas boas na vida. Por isso é muita depressão. Fazer uma coisa boa, né? Contar uma coisa alegre, né? A gente precisa de uma coisa dessa. Eu já falei em programas anteriores, até um programa que Berenice estava, hoje, a gente está falando, né? Nesse período ela não está, assim, e não é um período que ela não esteja, é porque a gente grava alguns programas num dia, e nesse dia de hoje, é um dia em que ela não veio gravar, não é por saúde não, a saúde tá boa, mas ela tá resolvendo umas outras questões, aí não pode estar, né? Mas a Berenice até estava, ela riu muito, quando a minha mãe falou pra minha irmã assim, né? Olha, a deusa tem a história, né? Mamãe, ela fez, agora no dia 29 de março, né? Ela fez 93 anos, né? E aí, assim, é uma idosa, lúcida, né? E a gente não está tão perto em termos de bairro, mas a gente sempre tá ali, mais ou menos juntinho, né? Quando a gente vai, né? A gente aproveita para dar uma saída, né? Para fazer algumas coisas. Eu gosto de conversar mesmo. E aí ela no outro dia falou pra mamãe assim, olha, a deusa tem a história, né? Se ela ficar aqui 2, 3 dias, tem história para contar. E ela contava isso com uma alegria muito grande. Então, olha só, gente, não custa dinheiro, né? Não é nada que tem que tirar do salário. Mas você está, de repente, com o seu idoso e contar a história, você quebra uma rotina. Porque aí também aquilo que você contou, ele vai contar para o outro, né? Você vai dar um momento de renovação, né? Se você cozinha, fazer uma receita nova, se você é de arrumação, descobrir uma metodologia nova para arrumar as suas coisas, né? Ou às vezes até ajudar a arrumar o outro. A gente tá aqui no estúdio da rádio, né? Aí tem os discos, né? Aí os discos tem uma ordem lá das músicas, cancioneiro, contemporânea, aquela questão toda, né? Então, de repente, eu assim, vou dar uma arrumação nos meus DVDs ou nos meus CDs assim, né? Então isso, gente, parece que não, mas é a gente quebrar o ciclo, porque na verdade a obsessão é algo que surge num círculo da rotina. E a gente, muitas vezes, sem perceber, a gente tem rotinas nocivas na nossa vida. E aí o obsessor aproveita disso. Sabe uma coisa, por exemplo, trabalhei o dia todo, né? Vou chegar, o final do meu dia eu vou relaxar com uma cerveja. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? E aí aquilo, não tem vício não. Eu faço isso, né? É para me relaxar das minhas tensões. Mas eu não posso num dia relaxar das minhas tensões indo passear no mar? Pegando uma condução diferente e vendo um caminho diferente? Ir numa determinada loja, ou numa determinada livraria, ou num determinado shopping e dar uma andada, como dizia a vovó, para ver as modas. Para ver o que está acontecendo, Isso é uma forma de relaxar, porque vai quebrar a rotina. Chegar em casa, né, e comer a comida que eu mesmo faça, preparar um lanche diferente, assistir um programa. Então, meus amigos, que fique no dia de hoje isso. Vamos fazer uma coisinha para quebrar a nossa rotina? E aí a gente vai vendo que tem muita coisa boa para fazer, tem muita coisa bela para fazer. E que o mal não relaxa, o mal vicia. Que o Senhor Jesus nos abençoe, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.